Louvado seja o seu nome, Pai. Exaltado seja o Senhor. Tua igreja, Senhor, te louva nesta noite, porque o Senhor está aqui entre nós. E nós te louvamos, Pai. E nós te exaltamos pela tua grandeza e tua misericórdia, pelo teu amor que nos envolve nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, santo é o nome do Senhor, santas são tuas obras, maravilhoso é o Senhor para todos sempre. Aleluias, glórias a ti, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. E agora, com tua unção sobrenatural, traga-nos a palavra, Pai, para alimentar a nossa alma, para fortalecer nossos corações, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos, Pai. Tu conheces a necessidade de cada irmão, de cada irmã, de cada filho e cada filha do Senhor. Pai, nós esperamos e dependemos totalmente de Ti. Em nome de Jesus, Teu Filho, para a glória do Senhor te pedimos através do sangue bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Você sente a presença dEle? Você pode realmente dizer: Senhor, és bem-vindo no meu coração. Nós viemos à casa de Deus para isso, para adorar a Deus, para abrir os nossos corações. Nós não viemos aqui para ser espectadores, não. Nós viemos aqui porque há uma razão muito forte que tem nos trazido aqui, que é adorar, bendizer, exaltar o nome daquele que tudo fez por nós. Amém? Deus abençoe a todos, continue abençoando. Também saudamos a todos que nos acompanham através da internet e desejamos que esta mesma unção possa estar na sua vida. Amém? Damos boas-vindas também, eu creio que foi apresentado os visitantes, todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vi o irmão Orlando hoje pela manhã, eu creio que ele está aqui, também o seu filho, eu esqueço o nome, Eliezer, né? Deus abençoe. E se há mais alguém que nos visita, que Deus possa grandemente vos abençoar, amém? Eu quero convidar os irmãos, aproveitando que nós estamos de pé, para nós, primeiramente, vamos nos assentar um momento, depois vamos ler a Bíblia. Tem algumas pequenas notas, então, para nós não interromper depois a linha do culto com as notas, eu vou, então, trazê-las agora. Primeiro, o comunicado é da excursão, né, que vai para o encontro de jovens ali em Porto Alegre. Está comunicando que quem não deu ainda o número do RG e CPF é para trazer, né? Pois tem que passar para o pessoal do ônibus. E os jovens menores de 18 anos precisam de uma declaração dos pais liberando para o seu filho ir e tem que ser autenticado no cartório, né? No final do culto, os jovens irão a uma reunião. Terá uma reunião dos jovens no porão, né? Creio que é para tratar desses assuntos. Também, o diácono pediu para mim passar uma nota, algo já corriqueiro, mas somente lembrando que as crianças, às vezes, estão com caneta na mão e acabam riscando o banco, então você tome cuidado quanto a isso, amém? O irmão Valdomiro Rita, ele deseja dar um testemunho. O testemunho é o seguinte: ele estava com um problema sério em suas pernas, e ele orou e pediu a Deus pela sua cura no domingo passado. Hoje ele está bom, não sente mais dor, e também consegue governar suas pernas, que antes sentia que estava perdendo as pernas. Agradeço muito a Deus por hoje estar bom. Amém? Louvado seja Deus por isso. Esse é o Deus que nós servimos, né? É o Deus que ouve nossas orações, é o Deus que responde, é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus real, e que nós podemos sempre contar com Ele em nossas necessidades, né? E também está tendo a reunião ali
no Amazonas com aqueles irmãos novos convertidos, aqueles pastores, e me parece que mais um pastor com sua igreja tem se decidido pela mensagem, então a obra de Deus está sendo feita e algo maravilhoso está acontecendo ali. E eu quero pedir à igreja que mantenha em oração esta reunião, que haverá com os ministros, novos ministros ali convertidos, alguns pastores que veio o pastor, veio os auxiliares deles também para a mensagem, e a obra ali vai ser continuar através desses homens que têm se levantado ali. Então, você sempre lembra de orar para que Deus os capacite, os unja, os encoraje para continuar e desbravar todo aquele Amazonas que é muito grande, né? E que precisamos que o último eleito entre para que então possamos ir embora. Então, você lembra de orar pelo encontro ali que está se realizando, o pastor Febroni está ali, há alguns pastores também que se dirigiram até ali para esta reunião. Creio que o irmão Beto também, né? Está ali, até onde me passaram. Então, vocês mantenham em oração, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e agora sim vamos ler as Escrituras no livro de João, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 23. Pedidos de oração, nós vamos orar no final. João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: que tu és Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra que foi lida, e rogamos a tua unção sobre ela, porque somente o Senhor pode ungir, vivificar e fazer com que a palavra tenha efeito em nossas vidas e nossos corações, pois pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos? Antes de nós entrarmos no tema, somente dizer como é bom você adorar a Deus com o seu coração bem aberto, né? Você vem à igreja e você deixa lá fora as tuas preocupações, você deixa lá fora os problemas, e você está aqui unicamente para adorar a Deus. E quando você faz isso, irmãos, a atmosfera é diferente. O ambiente é tomado pela presença de Deus. E tem uma coisa: o problema que você deixou lá fora, para pegar depois que termina o culto, você nem precisa pegar mais. Porque quando você sai daqui, o problema já está resolvido. Porque Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, se você traz o problema para dentro da igreja, além dele impedir você de adorar a Deus, você volta para casa com o teu problema. Então, põe Deus na frente e você vai ver como que as coisas vão ser totalmente diferentes. E tem uma coisa, irmãos, nós não precisamos pressionar a Deus para Ele cumprir, para Ele fazer aquilo que Ele prometeu. Nós somente precisamos estar onde Ele nos chamou para estar, nos posicionar e o adorar, e o buscar de todo o nosso coração, que Ele, com todo prazer, vai abençoar a tua vida, prosperar o teu lar, tua vida espiritual, de maneira que você vai ficar surpreendido com o teu sucesso espiritual. E é para isso que nós estamos aqui. Eu sempre digo que ninguém te forçou para vir à igreja. Ninguém te forçou. Eu falava essa semana com um jovem que foi batizado agora faz uns 15 dias. Ele
é ouvinte do programa de rádio, então nos ligou de uma cidade já um pouco longe daqui, não muito longe, né? E o irmão Davi esteve ali batizando ele, e ele ligou para mim depois, e eu gostei da posição. Um jovem, família católica, ninguém serve a Deus, mas ele tomou a decisão, passou a participar dos cultos pela internet, assistir os vídeos, e simplesmente creu nesta mensagem. E depois que ele foi batizado, é claro, né, a pressão vem. Ele, um único na família agora, cristão, e aí ele me ligou e disse, falaram para ele, mas você virou crente? Sabe, com aquele tom de crítica. Ele disse assim, não, eu não virei crente. Crente até o diabo é. Mas você agora não vai poder usar mais suas bermudas. Ele disse para as pessoas, quem sabe parentes, eu não estou preocupado com isso. Então, eu fiquei tão feliz de ver a posição de alguém que aceita Jesus Cristo de coração. Ninguém mandou ele, ninguém naturalmente o mandou, ninguém o forçou, mas é uma obra do Espírito Santo. E essa obra foi feita na nossa vida também. Por isso você está aqui essa noite. E só isso é uma resposta para o diabo quando ele fica dizendo que você é alguma coisa insignificante, que você não vai dar conta de chegar aonde tem que chegar. Você tem que dizer e mostrar a Satanás que você foi chamado por Cristo e que toda a razão de você estar aqui é responsabilidade daquele que te chamou. E você se encoraja nisso e você segue cada dia mais perto de Deus. Amém? O tema, irmãos, que eu quero falar essa noite, o título é Testificando do seu endereço. Testificando do seu endereço. Isso é algo, irmãos, que realmente nos dá força, mas para testificar do seu endereço, você primeiramente tem que ter um endereço. Você não pode agir como um mendigo que chegou na casa do irmão Brana e bateu ali, o profeta foi atender ele, e o mendigo pediu um pedaço de pão, e o profeta foi lá e serviu-lhe um prato de comida. Enquanto o mendigo comia, o irmão Brana disse, de onde você vem? O mendigo olhou e disse, de lugar nenhum. E para onde você vai? Ele disse, para lugar nenhum também. Então, é uma situação complicada, né? Mas é a situação do mundo. Eles não sabem de onde vêm, eles não sabem para onde vai. Eles não têm um endereço para dizer, eu pertenço, esse é o meu endereço, você quer me encontrar, quer saber sobre mim? Esse é o meu endereço. E quando a pessoa, irmão, não tem um endereço, quando a pessoa ela não tem uma definição, ela não tem também pelo que lutar. E aí, irmãos, eu quero falar algo para que Deus possa realmente fazer nós meditar nessa noite e sair daqui com algo para nós orar e colocar em prática. Quando você não tem isso, aí está a razão da vida de muitos estar alto e baixo. Como diz o pastor Febrônio, aquele voo de pica-pau, né? Sobe e desce, sobe e desce. Não há uma estabilidade. Porque na mensagem perseverante, o irmão Brana disse que para ser perseverante, primeiro tem que ter uma razão pela qual você luta. Se não há uma razão, você não tem como ser perseverante. Você não vai encontrar em você força, desejo para lutar por aquilo que nem você sabe. Mas você olha para os nossos irmãos na história da Bíblia, na história também do cristianismo, e você vai ver homens que lutaram de uma maneira corajosa, se posicionaram e selaram o destino deles com um testemunho que marcou para todos nós. Mas o que deu coragem a essas pessoas foi a razão deles saber o porquê é que eles estavam lutando. Qual era o resultado depois daquela batalha? Agora, por outra forma, eu me lembro aqui de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador, aquele grande general, conta a história que quando ele estava ali na ânsia da morte, e ele foi um dos maiores, ou o maior conquistador, né? E ele, muito poderoso, com estratégias muito boas para as batalhas, conquistou muitos exércitos. E aos 33 anos, creio que foi, ele faleceu. Durou muito pouco tempo.
E depois de toda a glória que ele recebeu em suas batalhas, em suas conquistas, ele estava agora ali inerte, sem poder fazer mais nada, sem poder levantar um dedo, sem poder tomar uma decisão. E quando ele estava ali na ânsia da morte, ele chamou um dos seus generais e disse: eu quero lhe fazer um pedido. Eu quero fazer, melhor, 3 pedidos. Primeiro, que os médicos mais eminentes carreguem meu caixão para a sepultura. O segundo pedido que eu quero vos fazer é que vocês espalhem, onde for feito o meu cortejo fúnebre, por onde vai passar o cortejo, eu quero que vocês espalhem pelo caminho minhas conquistas, minhas riquezas e o que eu conquistei na batalha. E por último, meu terceiro pedido é que vocês deixem meus braços pelo lado de fora do caixão. E aquele comandante olhou apavorado e disse: mas por que um pedido tão estranho como esse, meu senhor? Ele disse: os médicos carregando meu caixão é para que todos saibam que nem mesmo os médicos têm poder sobre a morte. A minha riqueza espalhada pelo caminho é para que todos vejam que tudo o que aqui conquistamos, aqui nós deixamos. E meus braços balançando enquanto se carrega o meu caixão, para que todos saibam que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltamos. Que vida derrotada! De um homem que conquistou e acabou na poeira. Como diz o ditado, acabou na lona. Porque, na verdade, ele não tinha uma razão séria, um objetivo real para lutar. E ele lutou e deu tudo de si por algo que somente saciava o seu orgulho, o seu eu, o seu desejo. Se você vê a história dele, depois dele ter conquistado o que, olhando assim aos olhos naturais, seria aceitável. Conquistou os inimigos ao redor de seu país. Por último, a última batalha que ele fez foi contra a Índia, muito distante. Não tinha nada a ver com o seu reino, mas a ânsia pela conquista, a ânsia por manter o seu orgulho, e foi sua última batalha, e voltou, e adoeceu, e assim morreu. Então, vocês vejam, irmãos, que toda a conquista humana, ela desvanece, ela fica, ela se corrói, ela se destrói. Mas quando Jesus disse, amontoai tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não consome, onde o ladrão não pode roubar, não pode entrar ali. É ali aonde deve estar o meu tesouro, o seu tesouro. E Jesus disse que daquilo que o nosso coração está cheio, nossa boca fala. E nossas atitudes, irmãos, vão expressar também aquilo que está em nosso coração. Na mensagem Por que é tão difícil viver uma vida cristã, Mombrana disse assim, é difícil, porque há pessoas que vivem numa lamúria. Ah, mas não é fácil. Oh, um jovem viver hoje o Evangelho não é fácil. É muita tentação, é isso, é aquilo. E você vê tantas pessoas reclamando. Mas o profeta diz, por que é tão difícil? E a resposta, eu creio que todos vocês lembram. Ele disse, é difícil para aqueles que não têm o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, é como dizia o irmão Reinaldo, não há uma igreja santa, não há um homem santo. Existe um Espírito Santo em uma igreja, existe o Espírito Santo em um homem, e se aquele homem tem o Espírito Santo, então sua vida é santa. Mas tire o Espírito Santo e você verá que ele não passa de um pobre miserável homem, ele não passa de um derrotado. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele deixou todas as coisas no seu devido lugar. Eu estava vendo essa semana, um documentário sobre a Arca de Noé, que foi encontrada e foi fotografada, até mesmo entraram dentro dela, não sei se alguém de vocês já ouviu, né? No Monte Ararat, ali na Polônia, né? Onde encontraram, primeiramente um piloto de avião passando
percebeu ali algo, e depois escalaram aquele local e a encontraram. E ela está lá. E eles escolheram pedaços de madeira, fizeram testes de carbono e deu 4.800 anos, segundo os cientistas. Eles não são perfeitos em suas conclusões. Mas lá está, no Monte Ararat, coberta de gelo, alguma parte dela agora o gelo derreteu e está aparecendo, e está uma prova real. Para nós, que somos crentes, não precisamos disso, porque a fé não precisa de algo para palpar, para dizer eu creio. A fé, a Bíblia diz, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E diz a Bíblia, Jesus diz, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Agora, se para alguns incrédulos precisa ver para crer, assunto é deles, mas nós cremos sem ver. Mas o que eu estou dizendo, lá está a arca, e ela está ainda tendo sua durabilidade e suportando todos esses tempos, e uma arca que suportou a fúria da tempestade, de tal forma que o mundo inundou-se. Não foi somente um rio que estava pressionado pelas ondas que jogam um barco e afunda, ou o mar que às vezes se agita e afunda um cruzeiro, mas todo o mundo, planeta, tomado pela água, e o profeta diz que o diabo sabia que ali dentro daquela arca estava a herança de Deus. E o diabo dizia, eu vou matá-los. E ele jogava com toda a fúria aquela arca contra as rochas. E ela simplesmente não quebrava, não perdia o seu ritmo. Agora, quando você olha como ela foi feita, chame qualquer engenheiro para construir uma embarcação, para suportar o tipo de pressão que aquela suportou, e eles vão pensar em algum tipo muito especial de material, que certamente vai se romper na primeira prova. Mas Deus chamou Noé e disse, pega a madeira de gofer. Seria a última madeira a ser pensada para fazer uma embarcação. Não sei quantos aqui conhecem o ambuzeiro. É aquela árvore que dá grossa, não presta para nada. Ela é toda porosa, ela é toda... simplesmente ela encharca em qualquer água e apodrece facilmente. E a madeira de gofer era uma madeira semelhante a esta. Mas por que Deus? Agora veja que o povo de Deus, o Filho de Deus, ele não fica teimando com Deus e querendo explicações de Deus. E tem uma coisa que eu sempre penso e sempre digo, irmãos. Deus, ele nos manda fazer as coisas e ele não diz para nós como as coisas vão ser. Ele não diz, olha, meu filho, vou te enviar para você fazer uma missão para mim. É o seguinte, no primeiro dia você vai sair e vai encontrar tal obstáculo, então eu vou enviar tal situação que vai te livrar disso. No segundo dia vai acontecer... Não, irmãos, ele quer que você vá por fé. O irmão Branham disse que se nós entendêssemos a Deus, nós não precisaríamos de fé. Porque fé é para crer naquilo que não se entende. Então veja, irmãos, que a nossa fé, a nossa crença é mais sublime do que toda a ciência, porque a ciência consegue ir até onde entende, mas a fé ela vai além do entendimento. Os cientistas nos zombam e criticam por causa da nossa fé que não tem explicação, e eles dizem, aquilo que nós cremos nós podemos provar, mas a nossa fé é mais sublime, a nossa crença é mais sublime, porque eles podem ir até onde se entende, e até onde se entende qualquer um pode crer, mas nós vamos além daquilo que se entende, além daquilo que pode ser comprovado, porque nós vamos de acordo com a palavra de Deus. E quando Deus disse para Noé, tu farás uma arca de madeira de gofer. Simplesmente ele chamou seus filhos e disse, filhos, há uma certa, digamos, né? Vamos fazer um drama aqui. Há uma certa região aqui que tem muita madeira de gofer. Papai, por que o senhor quer madeira de gofer? Para nós construir a arca, meu filho. Mas a madeira de gofer, toda porosa, sem nenhuma estrutura, você poderia quebrar facilmente uma viga daquela madeira? Como vai receber uma embarcação de todos os animais e assim por diante? Se não me falha a memória, um cientista fez um cálculo sobre sobre o tamanho da arca, e ela pode suportar o peso de 120 carretas carregado, algo assim. E eles calcularam também sobre
todos os tipos de espécies de animais e qual o peso que poderia dar, e até sobraria espaço dentro da arca, segundo a ciência. Mas nós não precisamos disso, irmãos. Mesmo que naturalmente não houvesse espaço, para Deus tudo é possível. Ele sabe o que faz, Ele sabe como faz. E então, lá foi Noé e começou a cortar aquela madeira, e começaram a serrar e fazer aquelas pranchas. E o povo começou a zombar e a criticar e a dizer: isso não vai dar em nada, esse homem está louco. Já nós não cremos que a terra vai ser inundada por água, porque não há água lá em cima para isso. Muito menos agora em uma embarcação feita de gofer. Quando temos empresas que constroem navios, que poderiam muito bem fabricar um navio para o Noé. Mas ali estava a sabedoria de Deus. Porque Deus disse: Noé, depois que você fazer as pranchas, depois que tiver tudo ok, você vai em tal árvore, esqueço o nome dela agora, e você bate nela, golpeia nela, machuca ela, Noé, e ela vai soltar uma resina. Aí você colhe a resina, ferve ela, Noé, e despeja sobre o gofer. E aquela resina quente, que é o tipo do Espírito Santo que é aquecido em nossas vidas, aquilo penetrou no mais profundo da fraqueza daquela madeira. E quando aquilo secou, nem um prego poderia entrar mais naquelas tábuas, naquelas pranchas. Uma madeira leve, maleável, uma madeira que podia receber o gofer. Qualquer outro cerne, qualquer outra madeira de lei não receberia o gofer. E ela se racharia na primeira pancada que desse contra uma rocha. É o tipo nosso, irmãos. Quem somos nós? Eu quero que você veja o teu endereço nesta noite, para que você possa dizer para o diabo: quer saber de mim? Lá está meu endereço. Quando Deus te chamou, escolheu você para suportar as tempestades deste mundo e direcionar você a um porto celeste que é a vida eterna, irmãos, Ele escolheu você mesmo, um gofer fraco, cheio de falhas, mas Ele sabia que esse gofer poderia receber um betume, que é o Espírito Santo. E quando aquelas ondas vinham e golpeavam aquela arca, não era o gofer, irmãos, que suportava a pancada, irmãos, era o betume. O gofer somente mantinha o betume consigo. É o que acontece comigo e com você, irmãos. Quando o diabo vem e diz: eu quebro, eu destruo, eu vou acabar com essa família, eu vou acabar com esta fé, é a última ceia dele, eu destruo, é agora. E ele golpeia contra você, não é você que vence a Satanás. É o Espírito Santo que está em você, é Ele que te mantém. Você é a madeira que absorveu este betume e se manteve forte, resistente contra as tempestades, contra os problemas de Satanás. E é esse betume que vai te levar até a terra da promessa. É esse betume que vai te colocar na vida eterna. É esse Espírito Santo que vai te dar fé e fé de arrebatamento para subir. E venha o que vier, aconteça o que acontecer, igreja. Aqueles que estiverem legitimamente betumados, cheios do Espírito Santo, submissos ao Espírito de Deus, eles poderão chegar ali. Agora veja que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque tu escondeste essas coisas dos grandes e entendidos e revelaste aos pequeninos. Porque os grandes e entendidos são madeiras de lei, são madeiras de cerne, eles não conseguem absorver o betume, eles não conseguem crer nessas coisas simples. Aquela menina com a Bíblia embaixo do braço, vindo da igreja, quem sabe assoviando um hino, feliz, alegre, e aquele ateu chegou e disse: de onde você vem, menina? Ela disse: ora, eu venho da igreja. O que é que você carrega em sua mão? Ela disse: uma Bíblia. E você crê nessa Bíblia? Ela disse: eu creio de todo o meu coração. Aí ele disse: você crê até naquela história ridícula daquela baleia que engoliu Jonas? Ela disse: creio. E como você vai ter certeza que isso aconteceu? Ela disse: quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas. Aí o ateu pensou: agora eu pego ela, e disse: e se ele não estiver lá no céu? Ela disse: aí você pergunta para ele no inferno. A fé do cristão não discute. Em algum lugar o Jonas vai estar.
Alguém vai poder perguntar para ele, mas ela sabia que ela estava indo para o céu e que ela perguntaria para ele lá. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Esta é a fé do cristão. Ora, a minha fé, a sua fé não está no banco para negociação, não, irmãos. A nossa fé é algo sólida, real, é algo único que Deus deu. E tem algo maravilhoso nisso, irmão. Esta fé que eu creio em Deus, eu ganhei dele mesmo. Você vê que tudo é Ele, tudo é Deus, nem mesmo a fé que eu tenho é minha própria, mas é um dom gratuito de Deus. É Ele que me deu essa fé para crer nele mesmo. Aleluia. Então veja vocês, irmãos, a fé não discute. As madeiras de lei, os homens entendidos, os teólogos, os grandes, não conseguem compreender a simplicidade de Deus. Mas veja, irmãos, que Deus é tão grande, que as coisas mais simples que Ele faz, por mais simples que seja algo que Ele faz, ainda assim não existe nada que possa superar aquela simplicidade. A grandeza de Deus, irmãos, Ele se manifesta em todos os lugares e de todas as formas. E você foi chamado para crer. E a sua fé descansa nisso. E aí quando o diabo vem, e quem sabe vinha e dizia para Noé assim, Noé, você vai afundar. Noé tinha um endereço. E o endereço era o que? Ele disse, para mim construir com essa madeira. E não havia, irmão, espaço para Noé discutir com Satanás. Quando o diabo vem para você e diz assim, você? Olha o que tu fez. Olha a sua vida. Vem me dizer agora que virou um crente e que agora o Espírito Santo está em você. Você tem o endereço. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem que ter um endereço para citar, para se identificar, para saber, é ali que eu moro, é ali que está a minha promessa, é ali onde eu descanso. Mas você tem o Espírito Santo? Sim. Mas como você tem o Espírito Santo? O que te dá direito a isso? Atos capítulo 2, versículo 38. Quem crer e for batizado, ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o irmão Branda disse, se você é batizado em nome do Senhor Jesus e não tem o Espírito Santo, tu está fazendo de Deus um mentiroso, porque Ele prometeu te dar o Espírito Santo. Então você tem o endereço é as Escrituras. É ali onde você vai, e você não precisa entender, você tem que crer. Noé não precisava entender, mas como será, Senhor, isso? Como será? Faça o que eu disse para você fazer. Corte as madeiras de gofer. Bate, golpeia na árvore, machuca ela, e ela vai soltar uma resina, e essa resina vai penetrar no gofer. Oh, irmãos, um dia, aquela madeira preciosa chamada Senhor Jesus Cristo, foi golpeado, irmãos, de todas as formas. Foi batido, foi humilhado, e ali aquela resina preciosa verteu da sua vida, e aquele Espírito Santo foi liberado para betumar o gofer da minha vida, da sua vida. Aleluia! Ali está meu endereço, igreja. É ali onde eu mostro para o diabo quando ele me acusa. Eu mostro as Escrituras, eu mostro São João capítulo 3. Importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Mas é simples assim? É simples assim. É crer em sua palavra, é tomar Deus em sua palavra, e Ele fará o impossível na sua vida. Mas você tem que crer, você tem que se posicionar pelas Escrituras. E aí você pode suportar as ondas, as tempestades, as pressões. Quantas vezes o diabo jura por si mesmo e diz assim, eu vou afundar, agora eu vou afundar. E você percebe que Jó, quando começou a vir as notícias, vinha uma em cima da outra. É tática do diabo. Ele prepara um monte de coisas, e quando ele lança tudo sobre você. Parece que o mundo desaba sobre sua cabeça. Porque ele quer ver, ele acha que com aquilo você nem vai se mexer mais. Mas você conhece o teu endereço.
Você tem um refúgio, e você corre para aquele refúgio. É um refúgio anti-bombas, é um refúgio ante as setas de Satanás. E aquilo não vai, irmãos, ultrapassar aquilo, porque você está protegido. Aleluia. Salmo 91 diz que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Agora o esconderijo do Altíssimo é o quê? É a sua palavra, é a sua promessa, é as Escrituras. Nesta noite, quem sabe, há pessoas entre nós que o diabo já até conseguiu fazer você pensar que você não é um eleito, pensar que as coisas estão acabadas, que ele vai conseguir destruir sua família, seu filho, seu lar, sua fé. Mas você tem que encontrar o seu endereço nas Escrituras. E aí você se posiciona por as Escrituras. E venha o que vier, irmãos, tua fé não será abalada. Quando enviaram aqueles homens, os fariseus enviaram para perguntar para João Batista: quem és tu? Quem é você? Veja que o diabo, ele está preocupado em tentar fazer você duvidar de quem é você. E se você duvida da sua salvação, porque tem uma coisa, irmão, a fé aciona o poder de Deus em seu favor, mas a dúvida aciona o poder das trevas. A dúvida, o medo, é uma fé negativa. Se você tem fé que o seu problema está resolvido, isso acionará o poder de Deus em seu favor. Mas se você tem medo, a Bíblia diz, tudo que Jó temia lhe sobreveio. Porque o medo vai acionar o poder das trevas. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que o poder da vida e da morte está na língua do homem. E Deus nos fez, escuta isso aqui, Deus nos fez para ser uma autoridade. Deus nos fez para governar o mundo. Assim Adão governou antes da queda. E ele governava e ele podia dizer, olha, macieira, eu tenho te visto nesse canto do jardim, mas eu gostaria de ver você naquele outro lado. Por favor, se desenraiza daqui e se planta naquele lugar para mim. Ela lhe obedeceria. Se ele queria atravessar o rio que havia no jardim do Éden, não precisava ele fazer uma canoa. Ele caminhava sobre as águas. Ele caminhava sobre as águas porque Cristo, quando veio, fez isso. Aleluias. Adão tinha esse poder. Adão tinha essa autoridade. E a mensagem que Deus enviou através desse profeta, irmãos, ela veio para restaurar todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas é todas. Toda a palavra e toda a nossa posição em Cristo. Mensagem a base fundamental para a fé. Mombrana diz que tudo foi nos redimido de volta. É um direito nosso. E ele diz, quando você ora referente a alguma coisa, e você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, Mombrana diz, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse orando sobre aquele assunto. Porque você está usando o nome dele, e ele te deu autoridade para você usar o nome dele. Aleluias. E essa mensagem restaurou a palavra, restaurou a doutrina, restaurou todas as coisas, e restaurou também o homem à sua posição. E eu gosto, irmão, de olhar, porque o nosso profeta não somente pregou, mas viveu aquilo que ele ensinou. Ele não somente trouxe, Deus através dele, a restauração, mas ele foi restaurado juntamente com a palavra. E ele pôde, irmão, subir o primeiro cacho maduro, o primeiro que chegou e pôde subir a plataforma onde um dia Adão estava, e pôde subir ali e dizer assim, tempestade, eu te ordeno, pare. Sol, volte a brilhar por 4 dias. E a tempestade lhe obedeceu. E quando ele disse, esquilo, apareça no galho daquela árvore, o esquilo veio à cena. E ele disse, o que vocês virem partes do meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. É uma promessa, é uma mensagem de restauração, que ensinou o nosso endereço nas Escrituras. E quando você olha, lá no Éden, Adão pecou. E ali foi expulso, os querubins o expulsaram na mensagem a crueldade do pecado. Mombrana disse que Adão colocou seus braços fortes sobre os ombros de Eva,
E Deus matou aquele cordeiro, vestiu seus filhos. Enquanto eles caminhavam, saindo para fora do jardim, aquelas peles daquele animal batiam nas pernas de Adão e Eva. O sangue daquelas peles escorria por suas pernas. E Deus olhou aquela cena de seus filhos saindo de sua presença, e Ele não suportou. Como Deus, como Pai, e Ele soletrou: amor. E amou o mundo de tal maneira que se entregou a si mesmo, para redimir de volta o homem à sua posição. E Deus colocou aqueles querubins com a espada desembainhada para proteger a árvore da vida, para que nenhum homem tocasse nela por causa dos seus pecados. Mas quando você vai a Apocalipse 2, você vê a Escritura dizendo: ao que vencer, eu darei que coma da árvore da vida. Deus trouxe de volta, Deus nos deu o direito a isso. Agora você diz: mas como é isso? Isso é você crer na palavra, viver a palavra, se posicionar por ela. E o que tem que acontecer em nossas vidas, irmãos, Deus fará no tempo determinado por Ele. Somente viva o melhor que você sabe. Olhe o teu endereço, olhe as promessas nas Escrituras, creia que isso é para você. Não fique pensando: mas será? O irmão Branham foi um homem de Deus. Ele nasceu profeta, ele nasceu sobre uma unção de Deus. Irmãos, ele foi um homem como qualquer um de nós. Era somente uma seta indicativa dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aleluias. E ele disse: o que vocês virem partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Mas como vai ser isso? O que eu tenho que fazer? Irmãos, somente creia. Somente vive a palavra, busque o Espírito Santo, posicione-se pelas Escrituras, descanse nas promessas de Deus, haja segundo a palavra de Deus, faça o melhor que está no teu entendimento, e Deus fará aquilo que tem que ser feito. Quando Deus disse para Abraão e Sara que eles teriam um filho, e passou-se 20 anos, e nada do filho vir, e Abraão chegando aos seus 100 anos, Sara chegando aos seus 90 anos, e cadê o filho? De repente, Sara pensou o seguinte, começou a esquentar a sua cabeça, e tentar achar uma forma de cumprir a promessa. Aí que está o grande problema, quando você quer ajudar a Deus com suas ideias, com suas interpretações. E ela pensou: já sei, Agar, minha serva, tem saúde, ela pode ter o filho, e eu vou criar o filho, e o filho da promessa está aí. O que ela trouxe? Um problema. Homens bombas, guerras no mundo. A paz do mundo depende desses lugares que nunca sossegam, nunca se aquietam, por causa de uma desobediência, de uma interpretação errada da cabeça daquela mulher, que achou que ela poderia fazer cumprir a promessa de Deus. Depois de toda a confusão, ela teve que voltar a esperar nas Escrituras, para que Deus cumprisse da maneira que Ele queria, no tempo que Ele queria, da forma que Ele queria. Por isso eu digo a vocês, irmãos, posicione-se na palavra. Mantenha-se nas Escrituras, busque o sinal. Irmão Branham diz na mensagem o sinal, ele disse: a mensagem de Lutero foi justificação, a mensagem de Wesley foi santificação, os pentecostais trouxeram os dons, mas ele disse: a minha mensagem é o sinal. Por que é o sinal? Porque o sinal é a vida, e a vida tem que voltar o grão outra vez, para produzir os mesmos efeitos que produziu antes da queda, porque a noiva de Cristo, ela volta a essa posição, ela volta. E essa é uma promessa para mim, essa é uma promessa para você, e isso não nos afeta, irmãos. Pode vir problemas, pode o diabo fazer o que queira, pode o mundo se movimentar, o concílio mundial de igreja, as pressões podem vir. Quanto mais isso vier, irmãos, mais isso nos impulsionará para que as promessas de Deus se cumpram em nós. Mas para isso, você tem que reconhecer e saber o seu endereço nas Escrituras, saber as promessas concernentes a você, posicionar-se por elas e esperar, para que no tempo de Deus todas as coisas aconteçam. Irmãos, irmão Branham diz: quando a igreja souber quem ela é,
não haverá lugar para ela mais na terra. Não haverá. E ele disse, um poder tão grande virá sobre a noiva, a tal ponto de arrebatar da terra. Mas para mim, cheio de falhas, um gofer, é isso, deixa o betume vir. Ele escolheu o gofer mesmo, porque gofer é maleável. Gofer recebe betume. Gofer dá oportunidade para o betume penetrar. Outro tipo de madeira não dava. Era você mesmo, irmão, que Deus queria. Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Ele veio para mim, ele veio para você, e você sabe seu endereço na Bíblia, você sabe as promessas que falam sobre você, aleluias. Mas se você não lê a Bíblia, se você não lê a mensagem, ou se você vem à igreja com o corpo presente e o espírito ausente, como você vai saber o seu endereço? Como você vai saber sobre as promessas para você? E quando chegaram para João Batista e disseram, quem é você? És tu Elias? Não. Mas não é Elias. João Batista sabia. Eles estavam se referindo do Elias que haveria de vir. E ele estava respondendo, eu não sou o Elias que vai vir. Aquele vai vir ainda há muito tempo para frente. Quem é você? É um dos profetas? Não. Então quem é você para que nós diga, responda àqueles que nos perguntam? Ele sabia o seu endereço. Ele foi a Malaquias 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, pensa um pouquinho aqui, porque às vezes a gente olha a Bíblia assim, irmão, e você passa assim por cima rapidamente, mas você tem que viver e ver o que aconteceu ao redor de todas as coisas, para você ter um pouco de noção. João Batista foi um homem de Deus, Deus chamou isso, aquilo, mas vem cá um pouquinho. João Batista, aos 9 anos de idade, foi para o deserto. Deus não deu para ele uma cartilha dizendo assim, você vai para o deserto, você vai ficar tantos anos lá, você vai comer gafanhotos, mel silvestre, você vai vestir com peles de animais, chegado a data tal, do ano tal, você vai sair dali, você vai para a cidade, você vai começar a pregar, e muitas pessoas vão vir, vai ser batizado. Irmãos, Deus não disse nada para João Batista. Deus só disse, vai para o deserto. E ele foi. E a cada dia Deus foi acrescentando aquele que ele precisava saber, dia após dia. É nisso que nós falhamos. Porque queremos que Deus venha ter toda a explicação das coisas. Irmãos, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Creia que Deus te chamou, e Ele vai te dar a resposta do que você precisa para hoje, e amanhã, quando surgir um problema, Ele vai te dar a saída para aquele problema, e assim dia após dia, porque Ele, como lemos esta manhã, Ele disse, a alguns Ele permite que tirem dos seus tesouros para sobreviver, a outros Ele somente dá o necessário para viver cada dia, para que seja sempre dependente dEle. É isso. E lá estava Ele. E de repente você pensa que foi fácil para João Batista? Quando o Espírito Santo disse, agora é a hora de você começar o ministério. Começa a pregar, João. Mas qual é a loja que eu vou, Senhor, para comprar uma roupa adequada, para me colocar diante do povo? Vai como você está, é assim mesmo. Quando ele começa o seu sermão, e as pessoas chegam, e o cheiro de longe já se sentia, e aqueles cabelos que nunca foram cortados e nunca foram lavados, empoeirados do deserto, aquela barba horrível, aquela pele de animal ao seu redor. E as crianças chorando, a mãe trazia, e aquilo era um desespero para controlar no culto, e o medo do homem, e as pessoas dizem, não, isso aí não tem nada a ver, isso é um louco. Irmão, você acha que isso não eram pressões contra ele mesmo, para pensar, será que sou eu mesmo? Será que eu sou um homem de Deus? Mas ele sabia o seu endereço nas Escrituras. E quando essas dúvidas vinham, Satanás atirava as suas dúvidas, ele ia para as Escrituras. E ele via o seu endereço, não, está aqui. Bate, exatamente. Bate o endereço, não tem problema. Quem é você para que nós diga a eles? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluias! Quando o diabo jogar dúvidas em você, pressão, coisas e tal, você olha o teu endereço nas Escrituras.
Vai para as Escrituras e veja as Escrituras dizendo assim, Filipenses, eu creio que é, né? Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Mas você vai dar conta? Sim, eu tenho um endereço na Bíblia que fala exatamente isso. Para tudo que nós precisamos, irmãos, a Bíblia fala exatamente isso. O que você estiver passando essa noite, a Bíblia fala algo para você sobre isso que você está passando essa noite. Esta Bíblia, irmãos, é o livro mais atual que a humanidade tem. Aleluia, se você for amanhã em uma biblioteca e comprar um livro de tecnologia, o último lançamento, amanhã, daqui um mês ou dois, ele estará ultrapassado, porque surgirão novas tecnologias que não estarão ali. Mas me diga qualquer coisa que você viu hoje de novidade, e eu te mostrarei nesta Bíblia. E o que vai ser amanhã ou depois apresentado está nesta Bíblia. Tudo, esse é um livro de profecias. Irmãos, este livro não é um livro de regras, é um livro de profecias, é a expressão de Jesus Cristo. É a expressão, não é como um livro de Maomé, de Buda, não, é um livro de profecias, é um livro vivo, é um livro real, todo dia ele é novo, é a expressão de Jesus Cristo. Lembrando, se você ler alguma parte das Escrituras e não ver Jesus ali, volte porque você leu errado. Porque de Gênesis a Apocalipse, fala dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Fala só dele? Não, fala de mim, fala de você, fala de cada um de nós. Você se encontra nas profecias. Há outro tempo ali os cientistas encontraram o código de... esqueci o nome agora, aquele código da Bíblia, e eles vê o Barack Obama, eles vê o Bush, eles vê tantas coisas, mexendo ali, virando as letras de um jeito ou do outro. Irmão, nós não precisamos disso. Nós nos enxergamos em cada página dessa Escritura. Nós nos enxergamos em cada Escritura. Esse é um livro que fala da minha vida. É a história do amor de Jesus Cristo para comigo. Aleluias. É a história do amor de você para com Ele também. Oh, é um livro maravilhoso, irmãos. E aqui está o meu endereço. Aqui está o seu endereço. E você tem que conhecer acerca disso. É isso que vai te sustentar diante das provas. É isso que vai te sustentar diante das lutas. Você não pode, de maneira alguma, se permitir ter uma crise de identidade. Porque o mundo vive em uma crise de identidade. E os psicólogos e psiquiatras estão em crise de identidade também. Não sabem quem eles são, como vão saber quem as pessoas são? E ficam tentando criar uma terceira raça e outras coisas, quando as pessoas, na verdade, agem dessas maneiras tão terrível, tão suja, tão imunda, porque não se conhece a si mesmo e não sabe o seu endereço, não sabe quem são. Mas deixa algum desses encontrar o endereço deles na Bíblia, para ver se eles já não mudam de jeito. Por quê? Porque eles encontram sua posição. E essa palavra, irmãos, veio para realmente despertar o mundo da amnésia. Aleluias. E é tão maravilhoso você ler as mensagens do irmão Brana. E você vê aquele homem tão simples, tão humilde, e ele vai pegando as Escrituras e vai encaixando as Escrituras, e aquilo fica tão maravilhoso, e você vai se enxergando naquilo, e você vai se alegrando, e lágrimas vai vertendo da sua face, e você cada dia vê esse livro é novo na sua vida. Irmãos, é isso. Um casal, para que eles se mantenham, eles têm que cultivar o relacionamento. Eles têm que regar aquele casamento, senão a coisa vai definhando, vai murchando. Daqui a pouco diz, não sinto mais nada. Mas também nada faz para regar aquele amor. Alguém diz, eu não sinto mais, eu não sinto para ir à igreja, eu não sinto alegria, eu não sinto isso. Mas também o que está fazendo para regar a sua fé? Quantos filmes aluga por semana para assistir? Quantas coisas está tomando lugar da palavra de Deus? Irmão Pierre Green, ele disse para quando esteve aqui em Chapecó, ele disse, quando eu conheci minha esposa, eu a conheci no colégio. Ele disse, a primeira coisa que eu fiz foi me aproximar de alguma colega dela e perguntar qual era o nome dela. E quanto mais eu sabia sobre ela, mais eu a amava. Ele disse, se eu soubesse que havia um livro sobre a vida dela, eu compraria o livro para mim saber mais sobre ela. Ele disse, assim é com Cristo. Quanto mais você sabe de Jesus, mais você o ama. Mais você se identifica com Ele. E mais você sente, irmão,
a razão de viver para Cristo. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos sobre o solo musical nesta hora. Eu gostaria que você abra o seu coração para Deus. Deus veio nesta noite para dizer para você: meu filho, por que você está assim? Há um endereço seu na Bíblia. Quem sabe você não encontrou ainda? Mas pede a Deus que te dirija e diga: Senhor, deixa eu ver o meu nome nas Escrituras. Deixa eu ver o que fala sobre mim. Este livro fala sobre mim? Fala. Enquanto todos estão de olhos fechados, eu queria dizer a você que está passando essa crise de identidade. E o diabo está tentando com isso afastar você dos caminhos do Senhor. Você gostaria de levantar a mão e dizer: lembra de mim, ora por mim nesta hora, porque o diabo tem me perturbado. E eu às vezes tenho até acreditado nele. Tenho até dito que realmente é aquilo mesmo que ele está falando. Mas nesta noite eu vi que eu tenho um endereço meu na Bíblia. João Batista tinha o endereço dele na Bíblia. João Batista, quando foi indagado: quem és tu? Ele não titubeou, ele foi rapidamente e disse: quer saber de mim? Vai a Malaquias 3. Há algumas mãos que se levantam. Será que há mais alguém que gostaria que Deus lembrasse de você nesta noite? Eu não vou convidar você a vir ao altar. Há mãos que se levantam aqui, lá atrás, sobre o meio da igreja, aqui à frente. Você pode dizer: Senhor, lembra de mim, porque eu quero realmente esta força, para que quando a pressão venha, eu possa olhar para as Escrituras e dizer: ali está o meu nome escrito. Aleluias, ali está escrito. Ali está a minha história. Oh, aleluia, que história maravilhosa é essa? Não é uma história que conta até o momento presente, irmãos. É uma história que conta desde o começo até o presente momento, e o futuro teu já está escrito. Já está escrito pelo preço do sangue, aleluia! Oh, glória a Deus! Pai celestial e eterno Deus, há mãos que se levantam para ti nesta noite, muitas, muitas mãos, e eles estão dizendo: Pai, eu quero encontrar o meu endereço, para que quando a pressão vier, para quando o diabo dizer: você não pode mais, eu posso citar para ele o meu endereço. Aleluias! Pai, toma essas mãos que se levantaram, e eu oro ao Senhor encarecidamente nesta noite. Faça com que eles possam compreender, Pai, e ver quem eles são. Então isso os dará força para continuar. Isso fará com que eles mande Satanás calar a boca, Senhor, e eles não vão ouvir mais essas afrontas. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo. Toma essas mãos que se levantaram, Pai. Sustenta essas mãos. Sustenta essas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles possam voltar para casa e serem diferentes. Oh Deus, conceda isso, Pai. Amplia isso no coração desta igreja. Abençoe aqueles que através da internet estão acompanhando, participando, ouvindo, e que eles possam compreender quem eles são. Oh Deus, conceda a tua bênção, pois eu peço através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Eu repreendo a Satanás, mentiroso, enganador. Tira as mãos sujas dessas vidas. Tu não pode mentir, tu não pode esconder o nome delas, pois o nome delas está neste livro. Satanás, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa minha irmã, deixa meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, irmão, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vitória. Oh, aleluias.
Aleluias. Glórias a Deus. Ainda de olhos fechados, olhe para os personagens da Bíblia, meu irmão. Pensa que quando Sansão estava cercado por centenas e milhares de inimigos, quando ele olhou para aquela queixada de jumento, escuta isso, o que o levou a se abaixar e pegar aquela queixada tão insignificante e transformar com aquilo a sua libertação? Sansão relacionou aquilo com algum endereço nas Escrituras. Sansão relacionou aquilo com alguma promessa que dizia: estou convosco. Quando o inimigo te cercar, quem sabe você está cercado essa noite, ou estava cercado. Quem sabe no futuro, na sua caminhada, você se encontra em algum momento que o inimigo vai te cercar e vai olhar na sua cara, no seu rosto, e vai dizer: acabou, tudo acabou agora. Nesta hora você olha além de todas as aparências, penetre o seu olhar para as Escrituras, encontre o seu endereço em algum lugar, e você encontrará algum lugar dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai encontrar também, relacionando esse endereço com mais complementos do teu endereço, dizendo: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E você levantará teus olhos e dirá: para trás de mim, Satanás. E todo aquele monte de problemas se tornará nada. Mas você tem que olhar para a palavra. Não olhe para si mesmo, mas olhe para a promessa de Deus. E se em algum momento você olhar e o diabo falar assim: tudo bem, há uma promessa que diz que você tudo pode, mas você está sem condições de contemplar esta promessa, porque você fez algo que entristeceu ao teu Deus. Você pode olhar um pouquinho para o lado e você vai ver um outro caminho que te direciona a um outro endereço nas Escrituras, que diz que mesmo que teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca neve. Você vai olhar uma outra escritura que diz: vai, meu filho, e não peques mais. Está cheio, a Bíblia está cheia de escrituras que falam sobre você. Por isso Deus está dizendo a você nesta noite: eu não te quero mais ver assim, meu filho. Eu deixei tantas coisas registradas na Bíblia, tudo para você, unicamente para você. Por que você não olha para essas escrituras? Por que você pensa que eu não te amo? Deus está falando com alguém. Por que você pensa que eu não te amo? Quando tudo eu fiz por você, quando eu deixei o meu trono de glória, é por você que eu vim, meu filho. É por você que eu encontrei força para seguir aqueles passos que me levavam à cruz. E agora você acredita em alguém que diz que eu não te amo? Você acredita em alguém que diz que para você já não tem mais? Já acabou todas as oportunidades? Você acredita naquele que mente? Será que minhas palavras verdadeiras
tem menos força para você, meu filho. Foi por você que eu vim. E eu estou aqui esta noite para te abençoar. Eu quero te abraçar esta noite. Eu quero dizer que tu és meu. Tu és meu. Venha, meu filho, eu quero te dizer que tu és meu. Para que todos vejam. O altar te espera. Deus te espera aqui no altar. Enquanto a igreja está de olhos fechados. E você que Deus falou contigo, vem à frente e diga: Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor dizer que me ama. Aleluias, eu sinto a presença de Deus. Eu sabia que Deus queria fazer isso essa noite. Eu só não sabia como seria, mas eu sabia que Ele ia tratar com vidas. De olhos fechados ainda, enquanto essas almas que Ele chamou à frente, elas vêm. Aleluias! Escuta isso aqui. Uma vez o menino estava no sítio de sua avó. Ele tinha ganhado uma funda. Ele passou o dia todo tentando acertar alvos. E ele errava todos os alvos. Mas no final do dia, ele foi tentado a mirar o alvo em um pato de sua avó. E ele atirou e acertou. E o matou. Sua irmãzinha viu. E desde então sua irmãzinha começou a escravizá-lo. Tudo que era para ela fazer, todos os serviços que competiam a ela, ela dizia: faça isso por mim. E quando ele se negava a fazer, ela dizia: olha o pato da avó, eu vou contar. E ele passou a se escravizar por aquilo. Até que um dia, todos iam pescar. E ele gostava tanto de ir. E quando ele estava pronto a sair, a sua irmãzinha disse: olha o pato da avó, fica para fazer o meu serviço que eu vou no seu lugar. E quando ele decidiu em ficar, a vovó olhou para ele e disse: meu filho, por que você se permite ser escravizado assim? Eu estava na janela quando você matou meu pato. Eu vi tudo. Eu te perdoei naquele momento. Igreja, por que você permite o diabo te escravizar? Ele estava na janela quando você fez aquilo. Ele viu. Ele te perdoou. Ele já não lembra mais. Ele já não lembra mais. Não deixe o diabo te escravizar. Não, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe o diabo te escravizar. Ele já te perdoou. Aleluia! Aleluia! Oh, adore a Deus nesta hora. Você encontrou o seu endereço na Bíblia. Você encontrou o endereço que diz: pomba minha, que anda pelas fendas. Aleluia. Você encontrou o seu endereço que diz: tu és o meu particular tesouro. Aleluias. Adore a Deus. Enquanto eu desço e oro por essas vidas que Jesus chamou no altar. Aleluia.
Preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Aleluia. Se na vida eu tiver de sabor, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor. Quando o mundo me abandonar, ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, pois tu guias meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, aleluia. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de
contigo eu terei. Eu preciso sentir o teu amor. Quando o mundo me abandonar, ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti, para sempre eu ficar. Aleluia. Eu preciso da sua. Adore a Ele, adore a Ele, aleluia. Duvido que em ti há prazer, aleluia. Se na vida eu tiver de sabor, aleluia, contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, pois tu guias meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Aleluia! Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Aleluia! Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor. Quando o mundo me as angústias desfazem,
trouxe bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabor, contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, pois tu guia meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabor, cores, alegria contigo eu terei. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabor,